Deus querido e Pai, obrigado por esse momento, reservamos um horário no nosso dia para a gente estudar a sua palavra. Nessa quinta-feira, nos ensine sobre a aliança, sobre a libertação, a escravidão e muito mais do que isso, Pai. Nos ensine sobre o relacionamento que a gente precisa ter com o Senhor. Nos abençoe, por favor. E eu te peço agora, em o nome de Jesus. Amém. Show de bola. Vamos lá, galera. A gente tem que estabelecer alguns pontos para falar sobre isso aqui. Tá joia? Toda lição eu tenho voltado a esses pontos porque eles são cruciais. Falar sobre essa lição sem ponderar, sem olhar esses conceitos, a gente perde completamente o movimento. Então, vem comigo sobre isso aqui. Primeiro ponto. Aliança é relacionamento. É Deus querendo relacionamento com o homem. Beleza? Aliança é relacionamento. Deus buscando um relacionamento com o homem. Grava isso. O que é aliança? Aliança é Deus buscando o homem. É Deus buscando o homem em relacionamento. Antiga aliança é o nome que algumas pessoas dão para aquilo que vem antes de Jesus. Todas as alianças antes de Cristo recebem o nome de antiga aliança. É o nome que dão para elas, né? Mas vamos ver aqui já sobre isso. E depois de Jesus é nova aliança. Então, antes de Jesus, velha aliança ou antiga aliança. Pós-Jesus é nova aliança. Em específico, hoje, nós vamos estudar a aliança o Evangelho de Moisés. Que onda é essa do Evangelho de Moisés? Porque você sabe, o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Mas que onda é essa do Evangelho de Moisés? Se fosse o Evangelho de Isaías, eu poderia até crer no Evangelho de Isaías. Mas a gente vai entender essa lição muito, muito top aqui, que vai explicar pra gente e abrir a nossa visão. E você vai entender muito mais do que compreender essas alianças. Você vai compreender qual é o impacto que elas têm no relacionamento que Deus quer ter com você. Esse é o ponto fabuloso da parada aqui, da nossa conversa. Beleza? Então não é só uma questão de descobrir a aliança antiga, a aliança velha, que parada é essa, mas é você entender como isso se relaciona com você agora. Tem que ver com você nesse momento. Bora lá então? Muito bem. Primeiro ponto é essa tirinha da lição aqui, ó. A tirinha, o Evangelho de Moisés. E nessa tirinha aqui, ela começa já bem apimentando aqui o nosso papo, dizendo o seguinte. Tem aqui um pregador, com a mão para cima, dizendo assim: pois a aliança do Sinai era feita apenas de lei, regra e ritual, levando o povo à escravidão espiritual. Olha só. Aí vem a tirinha continuando falando o seguinte: por isso estamos sob graça da nova aliança, pois somente ela nos leva à real transformação pelo amor. Aí do lado tem essa mocinha aqui, e ela diz assim: não sou obrigada. Na realidade, ninguém é obrigado a nada. Então vamos comigo entender esse movimento aqui da aliança. Bora lá? Vem comigo. Primeira coisa, se você entendeu que no início aqui, nosso papo aqui, antiga aliança é aquela que vai até Jesus, nova aliança é depois de Jesus, algumas pessoas fazem a ideia, que nós já falamos sobre aqui nas semanas passadas já, que são duas alianças diferentes. E isso tem uma implicação muito, muito pesada para a gente. Como assim duas alianças diferentes? Primeiro ponto, se a gente entender que são duas alianças, a gente vai compreender que alguma coisa deu errado, que tem que ter uma aliança nova. Mas aliança nova para quê? Porque a outra não valeu? O que quebrou com a outra? O que aconteceu com a primeira? Agora, essa é a pergunta. A segunda aliança invalidou a primeira? Por quê? O que aconteceu? E eu quero trocar uma ideia com você nesse momento sobre essas alianças aí. Beleza? Bíblia na mão, vamos comigo para o Salmo 103. Bíblia na mão, bora lá. Salmo 103. Salmo 103. Isso aqui agora, a gente vai chegar dando voadora. Porque esse texto aqui, ele já começa a esclarecer para a gente coisas assim que a gente está meio voado assim sobre aliança, nova aliança, antiga aliança é ritual, antiga aliança afazeres, é legalismo, antiga aliança é salvação pelas obras, nova aliança, salvação pela fé, nada a ver, nada a ver. Primeiro já quero logo esse argumento aí, vem comigo aqui no Salmo 103, Salmo 103. Quando se fala de nova aliança, galera, primeiro ponto que tem que ver é o seguinte, da antiga aliança, aliás, de aliança, vamos falar de aliança aqui. Quando se fala de aliança, o primeiro ponto que a gente traz na cabeça da gente
é que, da aliança, por exemplo, vamos falar da antiga aliança mesmo, né? É que ela tinha que ver com rituais. E quando se fala de nova aliança, tem que ver com graça. Então a antiga aliança era lei, a nova aliança é graça. Então como é que fica isso aí? Primeiro ponto, a Bíblia nunca dividiu isso. Não existe a questão de um momento era na base do ritual, outro momento era na base da graça. Uma hora era salvação pelas obras, outra hora era salvação pela fé. A Bíblia nunca mudou isso. Primeiro ponto, nunca mudou. E como é que eu posso afirmar isso para você? Se você pega, por exemplo, o Salmo 109, o Salmo 103 que a gente está abrindo aqui agora, você vai ver que esse salmo aqui, ele é um salmo que está, muito antes de falar de salvação pela graça, muito antes, está num contexto de aliança, e ele já diz assim, olha só, versículo 1, 2 e o 3, fala assim: bendiga, ó Senhor, a minha alma, bendiga, ó Senhor, todo o meu ser, bendiga, ó Senhor, a minha alma, de novo, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as suas doenças. Olha só referências aqui de graça. Ele perdoa, Ele está presente, Ele é comigo. Versículo 4 fala assim: Ele resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Isso aqui é lindo, lindo, lindo entender esse texto para mim aqui. O quinto, Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O 6, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O 7, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Quer dizer, primeiro, ele já toca em Moisés aqui. Como é que é a onda? Qual é o movimento aqui? Vamos lá. Gente, primeiro ponto que tem que gravar nesse momento, pode até escrever para mim aí, é o seguinte: a antiga aliança, ela não é diferente da nova. A aliança que era pela graça, continua sendo pela graça. A aliança que lá no Sinai foi feita lá com Moisés, lá com todo o povo, ela continuou pela graça. Não era pela obra, nunca foi pelas obras. Não dá para ser pelas obras. Porque quando você lê, por exemplo, Gênesis, olha, vem comigo, eu vou puxar isso aqui antes de Moisés, hein? Vamos lá comigo em Gênesis aqui. Gênesis capítulo 15. Olha só. Agora tem que achar o texto, né? Isso. Gênesis 15, versículo 6. Diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha só, Abraão creu no Senhor. Gente, isso aqui está quantos anos antes de Cristo surgir? Está quantos anos antes de eu aparecer? Abraão fez uma aliança com Deus, já falei com vocês já sobre as 4 alianças, o DNA, né? Que é a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão e a aliança com o povo de Israel. Nesse caso aqui eu estou pegando a aliança com Abraão, que Abraão creu no Senhor aqui em Gênesis 15, 6, e isso lhe foi imputado, dado como justiça. Quer dizer, a aliança aqui continua sendo pela graça, porque todo tipo de relacionamento que Deus tem com a gente nunca foi pelo mérito humano, mas sempre foi pela graça divina. E assim, sempre foi um resultado, toda aliança, um resultado da vontade de Deus em estar com o homem. Não é o contrário. Não é o homem, eu quero Deus hoje. Deus, vem cá, tá comigo. A gente não quer Deus naturalmente. É Deus que provoca em nós o desejo de querê-lo. É o nosso vazio que nos faz ir até Deus. Nós naturalmente precisamos buscar Deus, porque temos o espaço do tamanho de Deus dentro da gente. Deus é aquela peça de quebra-cabeça que só se preenche com Deus. Então, essa lição aqui está cravando para a gente essas questões, é o seguinte, que a antiga aliança, a aliança de Noé, ela não tem que ver com escravidão. Tem lá um ritual e tal. Mas pastor, lá em Deuteronômio, a gente falou na lição passada, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia que mais fala de amar o próximo. Olha que espetáculo! O 5º livro da Bíblia que mais fala de amar o próximo. E é um livro que fala das regras para um povo que precisava ouvir das regras. Um povo que viveu 430 anos sendo cativos lá no Egito. Um povo que não tinha uma noção de liderança, uma noção de organização. Era um povo que precisava ter essa orientação de Deus. Então Deus tira o povo do Egito agora e dá ao povo não só orientação de como viver entre eles, mas também orientação de como eles se relacionarem com Deus. É interessante a gente observar isso aqui. Acho que é a Estela que botou aqui. Deus é um Deus de amor e também de justiça. Sempre foi assim, sempre será, de Gênesis a Apocalipse. Perfeito, Estela.
Deus não muda, Ele não vai alterar a sua forma de relacionar com a gente. Por favor, o livro de Hebreus crava pra gente que o Senhor é mesmo, acho que é Hebreus ou Efésios, cabeça agora eu estou perdido no livro, que o Senhor é mesmo hoje, ontem e para sempre, Ele não muda. Então não ache que Deus vai agora, Deus mudou agora é só graça. Gente, não existe isso. Tanto é que se eu pego agora o Salmo, isso aqui é paulado agora, hein? Isso aqui é Salmo 109. Salmo 109, eu estou lendo assim, só o texto da lição, tá? Só peguei Gênesis 15 aqui, porque eu queria já começar de voadora, para marcar pra gente que a graça nunca foi por obra. O perdão, a graça, sempre foi de graça mesmo, tá ok? Sempre. Então vem comigo aqui no Salmo 109. No Salmo 109 aqui, esse Salmo aqui, Salmo 119. Salmo 119. Esse Salmo aqui é o mal da Bíblia, você já sabe disso, mas ele tem marcas interessantes, sabe por quê? Porque ele é um salmo que fala da lei. Ele é um salmo que toca na aliança. Que muita gente acha que lei tem que ver com aliança. Quando eu obedeço a lei, Deus me perdoa. Nunca foi assim. Nunca foi assim. A lei não será uma ponte para acesso à graça. Pelo contrário, é a graça no seu coração que te faz uma transformação para que você goste e entenda as razões da lei. Gente, essa briga de antiga aliança e nova aliança é totalmente demoníaca para quebrar a ideia da santificação, para dar uma ideia de justificação barata. Olha só isso aqui é muito pesado para vocês aqui. É para dar uma ideia de que, deixa, não tem lugar sobre aquelas plaquinhas de empresa, sobre nova direção. Nunca foi essa ideia de Deus. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento também era salvação pela graça. Perceba aqui no Salmo 119, por exemplo, alguns versículos que falam tudo aquilo que é pela graça. Como, por exemplo, eu falo assim, no versículo 24. Vamos lá, Salmo 119, 24. Pega a Bíblia, gente, marca comigo aí. Diz assim, sim, os teus testemunhos são o meu prazer e eles são os meus conselheiros. Olha só, quer dizer que a lei é prazer. Olha só, hein? A lei é prazer. Outro ponto que fala aqui, no versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade. Esse texto aqui, gente, Salmo 119, 45. A marca na tua Bíblia, queridão. Lê na tua classe no próximo sábado. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Olha só. Moisés aqui está cravando a ideia de que a lei ela nunca foi para aprisionar. Porque a lei tem que ver que o coração que recebe a lei, antes ele já recebeu a graça. Então o coração foi agraciado, fui perdoado, louvado seja Deus. Eu não quero mais viver no pecado. Então, Senhor, eu quero viver agora a tua lei. E a tua lei, ela é a lei da liberdade. Não só Moisés diz isso, mas Tiago também reforça a mesma ideia. Se alguns acham que liberdade é só na nova aliança, aqui está dizendo antes da ideia, gente, antes da ideia de um Jesus. Moisés está cravando a ideia para a gente de que existe liberdade. Não é porque a aliança mudou não, galera. É a mesma aliança. Eu estou me segurando aqui para dar um spoiler de uma frase que eu anotei aqui. Tenho que deixar para você. Essa frase aqui é ela que é meu jogo de hoje. Hein? Essa frase que vai mudar nosso pensamento de hoje. Mas aqui estou lendo textos bíblicos do Antigo Testamento que mostram que a salvação é pela graça. Sempre foi pela graça e nunca mudou. Salmo 119 diz assim, 45 a gente já leu, o versículo 49, fala assim, lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste a esperança. Quer dizer, a aliança da esperança. Esperança, liberdade, todas as palavras são ligadas geralmente à nova aliança e aqui estão sendo ligadas à antiga aliança. Perceba uma coisa, não é a aliança que mudou, entenda. É simplesmente o marco histórico que mudou. O marco histórico foi alterado. O fato de Cristo ter vindo, deram um nome para ele de a nova aliança. Pegaram a visão aqui? Vamos lá comigo. Tem outros textos aqui. Mas esse é o ponto importante que eu vou deixar para você. Não existem duas alianças. É a mesma aliança vista de maneiras diferentes. Vou explicar sobre isso aqui. E tem outro ponto aqui. Toda aliança, ela traz benefícios. Porque toda aliança traz também condições. Grava isso, galera. Toda aliança traz benefícios e toda aliança traz condições. Por exemplo, vamos falar da aliança dos relacionamentos, do casamento.
toda a lição eu vou falar sobre isso, porque fica claro para você. Condição eu aqui, ó. Eu amo minha esposa. Eu quero viver pelo resto da minha vida. Então, eu vivo com ela em fidelidade pelo amor. E isso é tão bom que naturalmente eu recebo o amor dela de volta. Eu não a amo para ela me amar. Ela me ama. E eu a amo. Então, a nossa aliança é vamos ficar assim, mantendo o amor um ao outro. Naturalmente, brota no nosso coração a fidelidade. Então, há um benefício da aliança, mas também tem um acordo da aliança. Quando se pensa em duas alianças, está se entendendo que tem benefícios diferentes, porque tem obrigações para usar essa palavra não, a gente tem deveres diferentes. Se eu penso em duas alianças, eu penso que cada uma delas tem benefícios diferentes, porque elas têm obrigações diferentes. Gente, nunca foi assim. A aliança de Deus com a gente é a aliança que Deus sempre quis a gente. E a gente vai até o Senhor, a gente é amado e perdoado por Ele. Quer ver um texto sobre isso aqui que Deus me trouxe uma mensagem aqui poderosa agora? Olha só isso aqui. Olha só esse texto aqui. Alguns jovens me perguntam assim, pastor, eu posso usar brinco, pastor, eu posso usar colar? Aonde na Bíblia diz isso? Eu vou usar isso aqui só para te mostrar, hein? Não tem muito a ver com o tema aqui não, mas vai ser legal. Vem comigo para Gênesis. Gênesis, vamos lá, primeiro livro bíblico. E o bom que eu gosto de Gênesis é porque Gênesis lá nem tinha a palavra aliança direito ainda, né? Só foi com Abraão lá em Gênesis 15. Mas vamos lá. Eu quero pegar a história do neto de Abraão. Vão comigo aí. Gênesis, bora lá. Cadê aqui o texto que eu quero ler? Não é aqui não. Cadê? Aqui. Gênesis 35. Gênesis 35. Vamos lá. Gênesis 35. Olha que pegada massa isso aqui. Eu queria que você compreendesse o desenvolvimento desse texto aqui, que ele é muito legal. Para a gente absorver a ideia de um Deus que quer cuidar da gente por dentro e por fora. Pastor, a gente pode usar brinco, não pode colar, como é que pode? Negócio, nem que está na Bíblia que não pode. Então, amigão, lê comigo esse texto aqui e pega a visão comigo. Olha só. Gênesis 35, versículo 1 em diante, eu queria que você participasse comigo e escrevesse aí para mim a ideia que eu estou dando para você. Eu vou falar aqui alguns pontos que você vai acompanhando comigo, mas escreve aí para a gente gravar na memória aí e eu saber que você está comigo ligado aí. Bora lá. Pergunta é, pastor, eu posso usar brinco, posso usar colar? Resposta. Gênesis 35, 1. Aqui, ó, aproveita agora e manda isso aqui para os seus amigos e para eles verem isso aqui, tirarem a dúvida sobre a questão até de brincos, de ornamentos e também entender o que é graça. Beleza, gente? Aproveita agora aí que o negócio vai ferver nesse momento aqui, hein? Bora lá então. Olha só. Disse Deus a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugir de seu irmão Esaú. Primeiro ponto. O que Deus pediu para Jacó aqui? O que Deus pediu para Jacó foi ir para Betel e fazer um altar. Só isso. Só isso. Vá a Betel e faz o altar. Só isso e nada mais. Beleza aí, gente? Então, número 1. Fazer o altar. Pode botar só isso aqui que vai resumir. Põe para mim aí. Deus pediu, número 1, fazer um altar. Na cabeça de Jacó, esse altar já tinha que ver com uma aliança, com um pacto. Ia rolar um sacrifício, ia rolar uma relação entre ele e Deus ali. Olha só, hein? Então, número 1, Gênesis 35, versículo 1. Deus pede a Jacó para ir a Betel e fazer um altar. E nada mais, a conversa parou aí. Versículo 2, vem agora. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele. Olha só, Deus pediu para ele ir para Betel e fazer o altar. Mas olha o que Jacó vai dizer para os seus da sua casa. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Opa, peraí. Deus não pediu para eles tirar os deuses estranhos. Deus não pediu para tirar deuses estranhos e nem mudar roupa. Deus pediu para Jacó subir e fazer o altar. Foi isso que Deus pediu. Grave isso aqui, gente. Isso aqui é lindo. Então, número 1, até a Estela botou aqui, ó. Deus diz, faça o altar. Número 2, Jacó diz, Jacó diz, jogue fora os deuses estranhos e mude de roupa. Não foi Deus que pediu isso, foi Jacó que pediu isso. Olha só onde nós vamos parar, hein? Não foi Deus que pediu, foi Jacó.
Número 2, Jacó diz, jogue fora os deuses estranhos e mude de roupa. Olha a paulada que vem agora. Versículo 3. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Uau! Olha isso aqui que agora que vem. Jacó não falou assim, gente, vamos mudar de roupa, vamos para o altar, porque a partir daí Deus vai andar com a gente. Não! Olha só, a partir de eu fizer que eu subir lá, aí sim Deus vai me perdoar, aí sim Deus vai viver comigo, aí sim, quando eu te mudar a roupa, mudar tudo, aí sim Deus vai... Não, não foi isso não. E Jacó está afirmando, vamos lá subir para o altar, onde farei um altar, perdão, porque o Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Olha só, Jacó, ele não fez algo para receber Deus. Olha isso aqui, gente. Jacó, ele não cumpriu um ritual para estar em Deus. Jacó, ele queria fazer com Deus uma aliança mais íntima, mais pessoal com Deus. E aí ele falou assim, pessoal, seguinte, Deus pediu para a gente fazer um altar, então vamos fazer um altar, mas é o seguinte, olha, essa roupa não tá legal. Esses deuses aqui não tá bacana não, joga isso aqui fora, porque esse Deus esteve comigo o tempo todo, então nós não fazemos algo para Deus estar comigo, Deus já está com a gente. Versículo 4 agora ele vem respondendo a pergunta que eu falei sobre a questão das joias, dos ornamentos aí. O versículo 4 fala assim, então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Pronto, cravou. Aqui nesses 4 vezes, primeiro Deus pede para Jacó fazer o altar. 2, Jacó pede para a sua família deixar os deuses estranhos e trocar a roupa. 3, Jacó não faz isso para receber Deus. Ele já tinha recebido Deus. Ok? E o 4, quando Jacó pede isso, o povo entrega os brincos. O povo já entendia que para ter uma intimidade maior com Deus, tinha que se livrar de algumas coisas. E o povo então que está se livrando dessas coisas. Pegou a visão aqui? Amigos, essa aliança ela é incrível. A aliança que Deus faz com a gente, ela nunca mudou. Sempre foi a mesma. Uma aliança baseada na graça. Não tem antiga aliança e nova aliança. Essa palavra nova aliança, ela não tira a antiga aliança. Ela é uma nova roupagem da antiga aliança. É isso aí. E você vai entender por quê já. Voltando a falar aqui dos benefícios aqui da aliança. A nova aliança ela tem benefícios. Aliás, nova aliança não. A aliança ela tem benefícios. Independente se nova ou se antiga, ela tem benefícios. Como, por exemplo, a gente pega o Salmo 103, e eu gosto desse Salmo 103 porque esse Salmo, o início e o fim dele, como se fosse um sanduíche, né? Pão e carne, né? Ele fala muito sobre a questão, a carne ali sobre a aliança, e o início é pão, é o papo, que ele está abrindo, dando os benefícios da aliança. Ele fala, por exemplo, o benefício número 1 da aliança. O benefício diz aqui, de Salmo 103, versículo 3, diz assim, ele perdoa todas as iniquidades. Olha só, Deus perdoador. Benefício que você vai ter ao ter uma intimidade maior com Deus, exclusiva com Deus. Isso aqui é maravilhoso, queridão. Ô, garotão. Ei, moça, ouve aqui. Olha, quando eu tenho uma intimidade exclusiva com Deus. Eu tenho uma intimidade exclusiva com a minha esposa. Temos um pacto entre eu e ela. Ela é minha e eu sou dela. Oh, glória, aleluia, amém? Então, quando eu tenho uma intimidade exclusiva com Deus, a Bíblia diz assim, ele perdoa todas as suas iniquidades. Quer dizer, você tem o benefício do perdão. Número 2, ele cura todas as suas enfermidades. Está no versículo 3 isso aqui, de Salmo 103. Salmo 103, versículo 3. Então diz, ele cura todas as suas enfermidades. Quer dizer, ele perdoa, ele cura. Número 3, fala assim, ele da cova redime a sua vida. Quer dizer, que ele ressuscita. Deus é o único Deus que te promete ressuscitar. Os outros deuses falam que você vai nascer num corpo do outro lado, falam que você não morre, mas Jesus diz que quando você morre, você será ressuscitado. Olha que bênção, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18. O próximo, que esse eu achei tão lindo, isso aqui achei maravilhoso, tomou conta do meu coração. O 4 diz assim, no Salmo 103, 4b, fala assim,
Ele coroa você de graça e misericórdia. Vamos dar uma pausa aqui. Ele coroa você de graça e misericórdia. Que benefício. Mas eu fiquei pensando, gente, mas vem cá, ele já me perdoou. Aqui no versículo 3 diz assim, ele perdoa todas as suas iniquidades, certo? E o 4 fala assim, ele coroa você de graça e misericórdia. Mas você já me perdoou, por que vai me coroar agora? Sabe o que é? Preste bem atenção. Coroação é quando eu te dá autoridade para alguém. Olha só isso aqui. Coroação é quando a gente dá autoridade para alguém. Vamos coroar, vamos eleger, vamos escolher alguém como agora o líder. Pronto, estamos coroando alguém. Se fosse uma monarquia, coroava, mas no nosso país é presidencialista, então a gente dá à pessoa uma faixa, né, o presidente. Mas o texto aqui é de alguém que está lidando com coroação, com o rei. Mas por que está dizendo que vai coroar com graça e misericórdia? Sabe por quê, queridos? O benefício da graça é que Deus dá a você a autoridade de perdoar. Uau, por isso aqui. Quando fala que coroa você de graça e misericórdia, ele está afirmando que Deus dá a você a autoridade de perdoar aquilo que um tempo atrás você achou que era impossível de ser perdoado. Alguém que te machucou, alguém que te feriu, e você guardou isso no coração, e está com aquela raiva no coração. Quando eu faço esse pacto de exclusividade com Deus, Deus me dá a autoridade espiritual de perdoar algo que eu achei que nunca que eu seria capaz de perdoar. Olha os benefícios. Perdão para mim, cura, ressurreição, e agora Deus me dá a autoridade de perdoar. Cara, gente, estão percebendo isso aqui? Como é que isso aqui é poderoso? Escuta aqui, amigo. Deus dá a você, na aliança com Ele, a autoridade de perdoar as pessoas que você achava que nunca perdoaria. Deus é maravilhoso, louvado seja o nome dele. Olha que benefício. E esse benefício é tão maravilhoso que quando eu recebo essa autoridade de perdoar daquele que sabe perdoar, eu perdoo como ele. Coisa mais linda. E quando eu perdoo como ele, o meu coração vai estar livre como o coração de Deus. Porque no meu coração não tem perdão estocado, não tem perdão seguro, travado, não tem perdão, não pode perdoar agora não. O coração de Deus é livre para perdoar. E ele diz aqui que ele perdoa você e libera você para perdoar outros. O perdão de Deus é tão maravilhoso que toca a sua vida para você tocar a vida de outros, querido. Que maravilha, olha que benefício do perdão. E detalhe, tudo isso de graça, baseado na antiga aliança. Coisa mais linda. Que Deus incrível é esse? Quando fala que coroa você de graça e misericórdia. Ele coroa você de graça para derramar graça na vida das pessoas que estão ao seu redor. É um Deus maravilhoso, louvado seja o nome dele por isso. Isso aqui para mim foi uma bênção, ver o que Deus faz na vida da pessoa. Ah, pastor, eu não consigo perdoar fulano, amigo. Aquele que tem um pacto exclusivo com Deus. Deus invade a vida dessa pessoa e ela perdoa aquela pessoa que achava que nunca perdoaria. Louvado seja Deus por isso. Olha o benefício da aliança aqui, gente. Um coração leve, um coração puro, não um coração que está ali parecendo um estancou a graça não sai mais não. Um coração que perdoa fácil, um coração que libera perdão, libera amor. Oh, glória! Esse é um coração que Davi está falando aqui que foi coroado de graça e misericórdia, a autoridade para perdoar, coisa mais linda. E tem mais. Além desses benefícios, existe aquela lição não pontuou esse benefício, mas eu quero colocar aqui de enxerido. A lição disse 5 benefícios, mas eu computei aqui 6 benefícios, que além da cura, além do perdão próprio, além da ressurreição, além da autoridade para perdoar, fala também o seguinte, ele enche de bens a sua vida, quer dizer, olha só, Deus cuida de você até dessas coisas materiais. Deus está cuidando de você, o 5º, e o 6º vem agora. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Amigo, num mundo tão injusto quanto esse, é uma bênção saber que eu não sou o juiz da parada. Eu não sou, e nem você é juiz da parada. O juiz aqui é Deus, é Ele que faz justiça. Não sou eu que faço justiça. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, porque a justiça pertence ao Senhor. Às vezes a gente pode querer fazer um ato de vingança de um modo desequilibrado. Então Deus fala assim, não faz isso não, deixa comigo. Porque ao tempo certo e do jeito certo, eu vou saber fazer justiça. Olha os benefícios nesse salmo da aliança.
Então perceba uma coisa, gente. Eu não falei até agora aqui nem num pouco de lei, mas estou usando um texto que fala de aliança para dizer da graça maravilhosa, porque graça é assim, ela não mudou em Jesus. A graça não mudou em Jesus. E um detalhe, esses textos que foram colocados aqui no Salmo 103, da perdão próprio, cura, ressurreição, autoridade para perdoar, Deus mantém a nossa vida material e Deus também a justiça, todos esses contextos estão no momento em que Jesus não tinha vindo, quer dizer, não existia a nova aliança ainda, porque já existia. Tem um texto poderoso que eu queria ler já para você. Já, daqui a pouco, me segurando aqui para não lê-lo. Vamos segurar. Então, quando a gente percebe esse momento de graça, não existe uma velha aliança e uma nova aliança. O que existe é aliança em um formato novo, mas é a mesma aliança. Porque se existir uma nova aliança, lembra disso. Toda aliança ela tem as suas exigências e tem os seus benefícios. Se trocou de aliança, mudou as exigências, porque vai mudar os benefícios. Então, se na primeira aliança era pela lei e eu acabo com ela, quer dizer que eu não preciso mais da lei para nada. Vamos jogar fora a lei. E tudo isso é uma ideia de Satanás para fazer a gente esquecer da lei, achar que agora é só aceitar Cristo, acabou. E é. Mas, gente, escuta uma coisa. A graça, ela nunca anda de uma perna só. A graça, Deus não só me perdoa de alguma coisa, mas Deus me perdoa para alguma coisa. Grava isso. A graça é Deus me perdoar dos meus pecados para uma nova vida. Porque não adiantaria também Deus me perdoar dos meus pecados para viver o mesmo erro. Não tem chance para isso. Então, por isso que essa aliança ela vem mostrar o seguinte, que Deus o tempo inteiro ele quer te tirar de uma vida distante dele para estar perto dele. O jovem adventista botou aqui, por que será que as pessoas só destacam a lei no Antigo Testamento e fecham os olhos para a graça dele durante o Antigo Testamento? Olha só, Estela, essa pergunta sua é muito boa, porque eu acho que rola um preconceito com o Antigo Testamento. Rola um preconceito sim enorme com o Antigo Testamento. Quer ver um exemplo disso? Olha só, e é um preconceito mesmo. Olha, eu vou ler um texto aqui que ele é puramente pela graça. Quer ver? Leia comigo Joel. Sua pergunta é espetacular. Joel, olha só, um livro pequenininho, Antigo Testamento assim, puro. Joel, lá no finalzinho da Bíblia, gente. Joel 2,32. Compara esse texto aqui. Olha só, Estela. Olha o que vai dizer aqui. Olha só. É pela graça. É pela graça. Se eu não desse a referência desse texto, ninguém saberia onde é que eu tinha lido. Esse é o Novo Testamento, iriam falar com certeza. Mas olha o que diz aqui em Joel 2,32. Fala assim. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau, isso aqui é graça pura. Que coisa mais linda! Isso aqui é graça pura. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. É o ladrão lá na cruz. Olha que coisa mais linda. Estou lendo aí no Antigo Testamento. Tudo na mesma aliança, gente. Fala assim. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sinai e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor chamar. Olha a coisa mais linda. Olha só. Então, entenda essa questão. É um preconceito que há com relação ao Antigo Testamento, por achar que nele fala de lei, e o novo é graça, graça, graça. Não, antes Jesus era só obrigação, agora Jesus é só livramento. Não é assim, gente. A aliança não mudou. Aí eu escrevi uma coisa que eu dividi com vocês, agora eu vou ler. Eu escrevi o seguinte: a vinda de Cristo não foi o fim das coisas que passaram, mas a materialização dessas coisas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, como eu falei para vocês, nas 4 alianças que Deus fez com o seu povo, todas elas continham um símbolo em comum, que era o sacrifício de um animal. Adão e Eva sacrificou para dar roupa. Com Noé, saiu da arca, sacrificou para Noé ali e a sua família. O sinal do arco-íris, que Deus não destruiria mais o mundo com água. Com Abraão, sacrificou o animal que Deus ia fazer de um descendente de Abraão, do filho de Abraão, uma grande geração. E o quarto é já a grande geração de Abraão, ali Deus fez um pacto com eles de exclusividade. Pacto de exclusividade. Em todas essas alianças que Deus fez aqui, em todas elas, houve derramamento de sangue. Em todas elas. Elas prefiguravam aquele que João chamou de eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, entenda comigo,
Não é que existiu uma antiga aliança para uma nova aliança. Jesus só pegou a antiga aliança e disse assim, gente, para com o sacrifício. Parou. Porque eu quero tanto vocês, Deus em mim, Jesus é Deus, eu quero tanto vocês, que o sacrifício sou eu vou resolver, eu vou morrer por vocês, porque eu quero vocês. São vocês que pisam na bola, mas eu quero vocês. São vocês que erram, mas eu quero vocês. Então, cesse todo tipo de sacrifício. Eu resolvo a parada. E Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o sacrifício suficiente. Pronto. Cristo sacrifício suficiente. Ele é a total... Jesus centra nele a excelência da aliança. Porque ele é tanta aliança, que ele é Deus que se fez homem. Olha só que aliança nele. Olha só que aliança nele. É o Deus santo com o homem pecador. Como entender isso? Eu não consigo explicar para vocês não, gente. Alguns falam assim, mas Jesus era 100% Deus ou era 100% homem? Então era 50-50. Ele era 50% Deus? Não, gente. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Numa aliança que a gente não vai conseguir compreender isso, porque nós não somos Deus para falar como é que Deus se faz homem. A gente não sabe dizer isso aqui. Olha o tamanho da aliança que Deus faz. Em Cristo, aquela aliança de matar o animal, basta, acabou. O véu se rasga de cima a baixo, pronto. Aquilo que estava antes, agora, por símbolos, agora acabou o símbolo. Acabou. Tudo mostrava a mim. Gente, que a propósito, o santuário, o tempo inteiro que eu falo para o santuário ali, o santuário é a morte de Cristo. O tempo inteiro. A disposição, se você reparou, deixa eu ver se eu faço um desenho mequetrefe aqui para você aqui. A disposição dos móveis do santuário tinham que ver com Cristo. Olha só, eita, quer ver? Eu vou fazer aqui negócio, gente, eu sou mal aqui, mas vai dar certo, viu? Vamos lá. Aqui, ó, pronto. Olha só, ó. Aqui é o pátio santuário, olha essa coisa incrível. Aqui ficava a Arca da Aliança. Aqui ficava a mesa dos pães asmos, aqui ficava o incensário, aqui ficava uma outra mesa que se com aquela agora. E aqui na frente aqui ficava onde se lavava, aqui, ó, tá vendo aqui? O santuário, aqui a Arca da Aliança, aqui ficava os pães asmos, aqui ficava o incensário. Então, quando você pega isso aqui, olha só, ó, cadê uma canetinha aqui? Jesus vem na minha mão, canetinha aqui, ó, isso aqui vai dar certo. Nossa, forcei. Olha só, ó. O que formou aqui? Uma cruz. Dentro do próprio santuário. Quer dizer o seguinte, que o tempo todo se falava de Cristo, só que o povo não percebia. Quando houve lá o santuário lá no deserto, se falava de Cristo, mas o povo não entendia. Tudo era Cristo, o povo não entendia. Aí veio o próprio Cristo e pronto, estou aqui. Ele não fez uma nova aliança, ele simplesmente materializou nele a aliança. Entendeu a questão agora aqui? Ele materializou nele a aliança. Então um negócio interessante que no Salmo 103 ainda, que eu queria que você compreendesse comigo, é que é o seguinte, no Salmo 103 fala da ira de Deus. Olha essa coisa interessante. Gente, quando se fala da ira de Deus, se fala de vários atributos de Deus são eternos. O amor de Deus é eterno, a misericórdia é eterna, mas a ira de Deus não é eterna. Pastor, como você pode afirmar para mim que a ira de Deus não é eterna? Porque a ira de Deus só é levantada quando há pecado. E um dia o pecado vai acabar. Então, quando o pecado acabar, a ira de Deus acaba. Então, grava isso aí. Tá joia? Sobre Deus. Compreenda, por favor. Outro ponto. No Salmo 103:10, diz assim. Vou lá, pega a sua Bíblia e vão comigo no Salmo 103:10. Bora lá, gente. Bíblia na mão. Aqui para usar a Bíblia. Salmo 103:10, queridão. Bora aí. Pega a tua Bíblia aí. A Bíblia física, o celular está vendo nele. Então, bora. Pega a Bíblia, 103. Salmo 103:10 diz assim, não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ô, glória! Isso aqui não é graça não, gente? Ei, vem cá, isso aqui não é graça não? Porque se fosse conforme as minhas, eu estava lascado. Todo mundo estava frito. Adão estava frito, Sansão estava frito, Gideão estava frito, Davi, todo mundo. Aqui está reafirmando para a gente que a aliança nunca foi feita de acordo com o que o homem faz, mas a aliança é feita de acordo com o que Deus já fez. Olha a coisa mais linda. Então ele está entendendo isso aqui. E tem um detalhe muito bonito aqui nos versículos 13 e 14. Então nesse ponto aqui, de
do Salmo 103:10, quer dizer, está reafirmando a graça num contexto de aliança. E o Salmo 103, versículo 13 e 14, diz assim, olha o que eu vou ler agora. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Eu amo esse texto, porque esse texto me fez pensar num vídeo que há muito tempo assisti atrás. Indico a vocês aí, procurem um vídeo do YouTube chamado Rick. Você vê aqui para você aqui, ó. Rick, R-I-C-K, Rick e Dick. Tá aí, ó. Mandei para vocês aí. Rick e Dick. Procure no YouTube. Que filme é esse? Eu acho que vídeo é esse? É um vídeo. Imagina que você já viu em algum momento. Esse vídeo aí, isso aqui que é um filho que ele nasceu com um problema. Ele nasceu com um problema genético. E ele teve limitações. Mas o pai percebeu que toda vez que passava na televisão uma prova de triatlon, o filho ficava olhando assim, e o filho ficava muito comovido em ver os homens nadando, pedalando e correndo. Aí o pai, aos 58 anos então, pegou aquele filho e falou assim, filho, vamos participar de uma prova de triatlo. E não foi uma prova qualquer não. O pai foi participar da prova de Ironman. Gente, a prova de Ironman, para você ter uma noção, são 3,8 quilômetros nadando, são 180 quilômetros pedalando e 45 quilômetros correndo. Imagina um pai levando um filho para uma prova dessa. O pai amarrou o filho no bote e nadou quase 4 quilômetros. O pai adaptou a bicicleta, botou a criança lá e ele pedalou 180 quilômetros. O pai botou o filho no outro carrinho e correu 45 quilômetros. Sabe por que eu vejo essa história nesse texto aqui? Deus falou assim que o pai se compadece, tem compaixão por seus filhos. Nós nascemos defeituosos por causa do pecado. Aí eu vejo Deus me pegando, não, Fulano, você vai experimentar que graça, meu filho. Eu vou botar você aqui no bote e eu vou nadar aqui para você sentir o que é ser conduzido, o que é participar disso aqui, o que é viver. Não, Fulano, você nasceu no pecado, você tem limitações. Eu vou botar você numa bike adaptada aqui, filho, e eu vou pedalar aqui para você sentir como é gostoso você sentir um vento no rosto. Não, meu filho, você nasceu com problema, mas eu vou botar você num carrinho especial que eu vou correr 45 quilômetros aqui para você sentir o que é a emoção de cruzar a linha de chegada. E foi isso que Jesus fez. Ele veio aqui e nos tomou no colo dele, botou tudo aquilo que era mazela minha, ele pegou. Você está entendendo? A imagem pode ser comparada no amor profundo de um pai, que uma criança nasceu com defeito. Eu nasci com defeito, hein, queridão? Tu nasceu com defeito do pecado. E é Deus esse pai que pega a gente e nos põe no seu braço o tempo inteiro e leva a gente. Está entendendo aqui? Louvado seja o nome de Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Então entenda uma coisa, é realmente Ximene Cris, é um pai maravilhoso, esse é o seu pai, que sabe das suas limitações, que sabe das minhas limitações, mas nunca me deixou num banco, e ele participando, pelo contrário, ele veio no mundo me proporcionar participar de algo que eu nunca poderia pelas minhas próprias pernas, que é ser salvo. Entenderam aí? É isso, essa é a graça, esse é o movimento da graça. E vamos lá, gente. Vamos lá. Aí vem a questão tem um texto também que eu queria ler com vocês, que é Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias, Antigo Testamento, Antiga Aliança. Acompanhe comigo esse texto que é poderoso. Miqueias, lá nos profetas menores. Vamos lá comigo. Miqueias. Oh, glórias. Vem em mim, Miqueias 7, 18 e 19. Está na lição também, gente. Não estou tendo nada novo para vocês aqui, tá? Nada novo. Miqueias 7, 18 e 19 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e que esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Caramba, gente, olha só. Deus tem prazer em mostrar amor. Você acha que um Deus tem prazer em mostrar amor? Ele, no momento, ele vai ser uma coisa, outra hora ele vai ser outra. Gente, ele é graça o tempo inteiro. A salvação sempre foi pela graça, sempre pela graça. Não é? Então diz mais: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, atirarás todos os nossos pecados às profundezas do mar. É isso que Deus faz. É essa a graça maravilhosa de Cristo amado, gente. Ô, glória! E para a gente finalizar nosso papo aqui, né? Diz o seguinte, que não existe a antiga aliança nem nova aliança. Não existe o evangelho de Moisés. Não, escuta uma coisa.
O evangelho de Moisés é o mesmo evangelho de Cristo. É o mesmo. Não mudou nada. É o Cristo que quer você se relacionar com você e ele quer uma relação exclusiva contigo. Por isso que serve a aliança. Você não quer que uma hora você fique com um, mora com o outro, mora com ele. Não faz isso não. Porque você também não quer um relacionamento que uma hora o garoto namora você, namora a moça, outra moça, outra moça, e depois volta para você. Se você não vai querer isso, por que você quer que Deus faça isso com você? Porque você acha que vai. Porque passa na sua cabeça que Deus quer que você faça isso com ele. Pegou a visão? Entendeu a parada aí? Então, gente, não existe velha aliança nem nova aliança. Elas simplesmente mudam o formato que será apresentadas. De um Deus que te quer tanto que uma hora ele falou assim, já basta de figura, já basta aqui de santuários. Olha, lembra disso aqui? Ó, dos móveis do santuário? Já basta de simbolismo de Cristo. É o Cristo que veio. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ele veio. Um ponto. Grave comigo que eu vou falar agora. Se eu creio numa nova aliança, então eu creio em um novo acordo, em novas exigências e em nova recompensa. E o tempo todo foi os mesmos pedidos, Deus não mudou em nada. Gente, Deus não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. E ai daquele que trouxer um evangelho diferente. A Bíblia chama isso de anátema. Você pode ver um anjo e falar assim, não, mudou agora a nova aliança. Não. Gente, esquece esse negócio. Acaba essa parada. Não tem isso. Grava bem, não tem isso. Beleza? Outra coisa. Um ponto aqui muito, muito importante para vocês aqui. Muito ponto. Deixa para vocês aqui. Isso aqui a lição arrebentou. A lição aqui me arrebentou. Olha só. Alguns ficam preocupados com a condição imposta pelo Salmo 103. O Salmo 103, que eu estou lendo aqui, com vocês baseando na nossa lição de hoje, ele fala assim no versículo 11 e o versículo 17. Eu vou abrir de novo lá para ver que isso aqui. Eu ler com você aqui. Eu estou terminando agora, galera. Estou terminando aqui, vai ser voadora nos peitos para terminar, vai ser massa. Salmo 103, versículo 11 e 17 fala assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. O 17. Mas o amor leal do Senhor e seu amor eterno está com os que o temem, e a justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança. Olha só agora. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Alguns falam assim, tá vendo aqui, ó? Antigo mandando guardar a aliança, tá vendo? A antiga aliança como é que funciona? Ô, gente, por favor, olha só. Escuta, esse receio só existe quando a gente ignora inúmeras vezes, inúmeras declarações semelhantes a essa no Novo Testamento, incluindo Jesus dizendo assim, que ele e o Pai amam aqueles que amam os mandamentos. Por exemplo, João 14, 21. Tá achando que isso aqui é legalista de Salmo 103? Tá vendo aqui, ó, antiga aliança, mandando guardar a aliança. Não. Vem comigo então para João, a Bíblia tem que falar com a gente. João, capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz aqui, João 14, 21, diz assim, na minha Bíblia, acompanha, fala assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, tem que considerar o Novo Testamento também é legalista e ele não é. Pegaram aqui? A lei no processo da aliança, ela serve mais como? Ela serve mais como não. Ela é uma referência para saber se eu estou na aliança ou não. E não um acesso à graça. Tiago fala que a lei é um espelho, então eu olho para o espelho e vejo se eu estou sujo ou não, se eu preciso de Cristo ou não. E é isso aí, galera, que a lição de semana está deixando para a gente, que a aliança é a mesma. É a mesma. Deus te quer demais, queridão. Deus te quer demais, abençoada. E o que Ele mais quer fazer na sua vida é deixar o amor dele para você. Quer que você fique sempre perto dele. Sempre. E por isso, Ele quer uma aliança exclusiva contigo. O tempo todo, full time. Você e Ele. E aí, desse amor, desse relacionamento, vão brotar sentimentos, vão brotar satisfações, vão brotar sentimentos assim de paz ao coração, e você vai se sentir amado por um Deus tão grandioso que vai trazer paz para a tua vida. Entendeu aí? E então você vai usar a lei como referência para saber se você está em Cristo. Acabou. Só isso aí. Pegaram a visão? Que Deus abençoe vocês, galera. Veja esse vídeo, Dick e Rick. É maravilhoso. Eu chorei ao ver esse vídeo. É muito bonito. De um pai que ama
Deus é esse pai e a gente é esse garotão que infelizmente nascemos no pecado, com a deficiência do pecado, mas Deus nunca deixou a gente para trás, porque Deus é relacionamento. Beleza? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar agora orando. Querido Deus, obrigado por essa lição gostosa, que fala de um Deus que nos quer tanto assim e nos chama a uma vida também diferente, uma vida também de um novo relacionamento nos nossos atos, comportamentos, mas isso é uma consequência da nossa ligação com o Senhor, sempre será uma consequência. Abençoe para a nossa galera que está assistindo a gente agora, que vai assistir a gente depois, nos abençoe sempre, por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.